Boa noite, Caniato, boa noite, senador, boa noite, meus colegas. Eu vou fazer uma pergunta curta, mas a resposta eu não assumo responsabilidade por ela. Senador, quais seriam algumas das primeiras medidas tomadas por Flávio se ele for eleito? Eita, ele quer que eu antecipe o plano de governo. Mas vamos lá. Eu acho que é uma situação óbvia, Roberto. Primeiro, o Estado brasileiro precisa voltar a servir a população e não servir aos amigos do poder, aos apaniguados, aos sindicalistas, né? Nós temos um aparelhamento da máquina pública que tem feito muito mal ao Brasil. Basta comparar o que ocorreu no governo do presidente Bolsonaro com o que está acontecendo agora. A corrupção, o desmando, a incompetência, fruto justamente do aparelhamento da máquina pública. Pessoas que não têm nenhuma aptidão, nenhuma condição, nenhuma capacidade de gerir uma empresa, principalmente uma empresa estatal, que deveria ter uma preocupação muito maior, estão à frente de fundos de pensão, de empresas importantes, e nós estamos vendo aí o resultado. Os Correios talvez sejam a ponta do iceberg, assim, a peça mais vistosa desse processo, mas em linhas gerais nós temos uma deterioração extraordinária dos números da gestão da máquina pública, principalmente das estatais, das empresas vinculadas, o que mostra que é uma necessidade urgente de se fazer, ou voltar a se ter, a profissionalização dessa gestão. Então, essa é uma das ações mais importantes. A outra questão, que eu acho também que é fulcral, que é importante, que é essencial, o Flávio já falou a respeito, nós temos que pausar essa reforma tributária. A reforma tributária que foi prometida como uma panaceia que iria resolver os nossos problemas do ponto de vista de relações econômicas, de relações financeiras entre o governo, os governos, entre a sociedade civil, se revelou uma verdadeira estrovenga, o termo que a gente usa lá no nosso Nordeste, né? Você tem aí um número muito maior de impostos contra o que foi prometido de simplificação. Você tem uma série de cessões que foram concedidas ao longo do processo de negociação porque o governo se omitiu. Então você tem subsídios aí que chegam a 800, a 900 bilhões de reais, o que nos proporcionam o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o maior do mundo, de quase 29 pontos percentuais. Ele é impossível de ser implementado, isso vai gerar sonegação, vai gerar contrabando, vai gerar elisão fiscal, e ao mesmo tempo você tem dois regimes que vão conviver durante 10 anos, né? Isso vai significar uma série de distúrbios e de problemas e vai enriquecer os advogados tributaristas, vai gerar um enorme passivo nesse sentido. E também a questão dos fundos que foram criados para atrair governadores e prefeitos, que numa ordem de quase de R$1 trilhão, que estão todos eles colocados à margem dos parâmetros fiscais, aumentando e contratando já uma dívida pública cada vez maior. Então é evidente que é necessário pausar. Tem um orçamento compatível entre o que se arrecada e o que se gasta, e não esses orçamentos fictícios da era do PT, que começam com aquela PEC da transição de 200 bilhões de reais, que nos geraram hoje um déficit nominal recorrente de mais de R$1 trilhão por ano, ano a ano. Nós dobramos a nossa dívida externa e as pessoas não estão se apercebendo. Nós já estamos mais de 300 bilhões de dólares de dívida externa. Isso está fora do radar. Então, as nossas reservas já estão compatibilizadas com o tamanho da dívida que a gente tem e contratada por este governo irresponsável. Nós achamos que é importantíssimo se repactuar, né, a prerrogativa dos poderes e a extensão de cada um deles. É evidente que hoje há um descompasso entre o judiciário e os demais poderes da República, inclusive com invasão de prerrogativas. Eu acredito que o STF tem que voltar a ser, um órgão de controle constitucional e não a delegacia de polícia. Nós temos que reequilibrar essa ação. A própria execução orçamentária precisa ser recalibrada. Nós temos a necessidade de redefinirmos a forma como vamos tratar a educação brasileira, né, com foco no ensino fundamental. Nós temos hoje uma enorme dificuldade na proficiência dos nossos alunos. Hoje a ideologia, ela praticamente impera no processo educacional, quando deveria imperar a questão do resultado, do método, da qualidade, da forma como os alunos são preparados. Enfim, nós temos aí uma série de ações necessárias e importantes que vão ser implementadas, e o nosso candidato, no momento adequado e no tempo correto, vai de forma homeopática passar esses posicionamentos para a sociedade brasileira. Senador da República pelo estado do Rio Grande do Norte, ao vivo, aqui em Os Pingos nos Is, entrevista especial. Próxima pergunta do Bruno Musa. Musa, bem-vindo.
Muito boa noite, Caniato, todos os meus colegas, e boa noite, senador. Bom, minha pergunta vai não vou entrar na parte técnica aqui da questão da jornada de trabalho. Eu sou economista, profissional do mercado e já expus aqui há muito tempo a respeito da produtividade, número de horas trabalhadas, enfim, toda a maluquice que se torna nós engessarmos um mercado de trabalho em 2026. A minha pergunta ela é mais ampla no sentido político. O senhor que faz parte ali de dentro e percebe dentro do legislativo, como muito bem colocou o Dávila, da oposição apoiando esse tipo de ideia, não há uma discussão clara dentro da máquina da percepção da população aqui de fora, que hoje nós demandamos realmente muito mais dos políticos do que eles estavam acostumados a entregar, que era como se fosse uma relação onde a população é o servo e nós somos obrigados a simplesmente aceitar o que vem da classe burocrática do país, que essa relação está se invertendo. Muita gente não está percebendo isso, senador? Muzi, eu concordo com você. Eu acho que todo partido político precisa ter uma identificação programática, ideológica e uma agenda muito clara. O que nos distingue de outros partidos é justamente a maneira como nós nos posicionamos. Eu falei, respondendo ao Dávila, que essa foi uma posição pragmática, não significa que os deputados que votaram no projeto votaram por convencimento, acreditaram naquele momento, e foi uma decisão de bancada, que era necessário truncar o governo para mostrar até eu diria assim, a tragédia que estava sendo colocada pelo governo. Tá? Eu particularmente defendo que no Senado nós temos uma posição diferente, né? Respeitando o que ocorreu na Câmara dos Deputados, entendendo o momento de cada um. Tá? Agora, um partido é composto de muitos integrantes. O fato de, por exemplo, eu liderar a oposição, necessariamente não é a minha posição que prevalece, é a posição da maioria dos meus pares. É necessário haver o convencimento. Eu acho que o fato de sermos um partido liberal, que tem uma visão liberal da economia e uma visão conservadora da maneira como a sociedade deve se comportar, isso tem que ser explicitado, inclusive, nos posicionamentos públicos. O fato de eu estar aqui conversando com os senhores a respeito desse tema denota e evidencia a minha preocupação para que nós tenhamos uma discussão de mérito. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer discussão para mostrar de uma maneira clara à sociedade que o governo do PT apresenta é literalmente um cavalo de Troia, exemplo do que aconteceu na questão da picanha. Nós temos um presidente da República que primeiro golpeou a população com o golpe da picanha, depois com o golpe das bets, né, quando ele afirmou que era necessário regularizar o jogo de azar, né, para permitir uma maior arrecadação, e hoje ele vem a público dizer que está preocupado com a epidemia de jogos que tem vitimado as famílias endividadas, as famílias brasileiras. É um governo que taxa o comércio exterior, talvez com os motivos adequados, e depois vem a público dizer que foi mal aconselhado pelo seu ministro da Economia, o Fernando Haddad. Um governo que contraria a lógica quando entra como amigo Cures, né, numa ação que torna inconstitucional a PEC que havia sido aprovada no Congresso Nacional em 2021, que dava uma mínima sanidade a essa questão dos precatórios, porque é uma despesa inopinada, ela, ao contrário da dívida pública, ela é colocada nos peitos do governo, independente da sua vontade ou do seu planejamento, né? E isso está muito mal explicado, da forma como o PT se comportou na questão dos precatórios, antecipou 3 anos, pagou 90 bilhões para uma série de agentes financeiros que adquiriram esses títulos com deságio de 20%, 30% e 40%, receberam num período menor do que imaginavam pelo valor de face. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, não tenho nenhuma dúvida. Então, é um governo que nós temos um presidente que, no caso da segurança pública, afirma de forma desassombrada que prender alguém que rouba um celular é um desserviço à sociedade, porque essa pessoa é uma vítima que quer apenas tomar uma cervejinha, ou que afirma que o usuário que o traficante é vítima do usuário, né? Ou que está muito triste porque os faccionários do Comando Vermelho do PCC passaram a ser denominados, né, como, e ele chama de meus criminosos, né, como terroristas, e isso pode impactar a economia do Brasil, como se aqueles empresários que são coniventes e cúmplices de lavagem de dinheiro mereçam da nossa parte
uma solidariedade ou uma acolhida. Então é evidente, Buzi, que nós estamos gradativamente buscando essa unidade programática ideológica e deixar claro o que nos distingue, o que permite que a população possa fazer a sua escolha, quem nós somos, quem eles são, como nós nos comportamos no exercício de um mandato, tanto parlamentar como executivo, e como eles se comportam. Você tem toda a razão, é importante que a população faça juízo de valor e que cada um de nós possa sair da sua zona de conforto, inclusive defender teses que necessariamente não são as mais populares. Agora, eu quero aproveitar aqui esse momento, em função da sua provocação e a do nosso amigo que me antecedeu, para dizer: a sociedade, com raríssimas exceções, está vendo a banda passar, né? Aqueles que serão impactados têm feito muito pouco. Eu não tenho visto o trabalho necessário dos formadores de opinião para fazer uma grande campanha nacional e se contrapor aos milhões de reais que foram colocados na rede de informação pelo governo federal para dizer que o cavalo de Troia que eles defendem vai beneficiar o trabalhador, quando nós sabemos que, na verdade, vai prejudicar o trabalhador. Nós não estamos vendo os veículos de informação, com raras exceções, dizerem que o governo está fazendo é um projeto eleitoreiro para tentar se perpetuar no poder, em detrimento do que vai acontecer com o Brasil, com a economia e com o futuro do país. Então, é importante que todos nós tenhamos responsabilidade nesse papel. Eu estou fazendo a minha parte. Entrevista especial com o senador Rogério Marinho, ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan. Tem mais uma pergunta, senador, do Cristiano Beraldo. Uma pergunta mais breve, mais rápida com o Cristiano Beraldo e também a resposta breve do senador. E você, Beraldo, bem-vindo. Bem-vindo, Beraldo. Obrigado, Cariato. Boa noite a você, ao Musa, ao Dávila, ao Mota. Boa noite especial à nossa audiência, ao senador Rogério Marinho, que gentilmente foi até o estúdio participar do Pingos nos Is. Senador, o senhor é certamente uma das figuras mais experientes do Senado da República, foi ministro de Jair Bolsonaro e eleito senador por um estado do Nordeste, que é simbólico, porque o senhor representa um governo que reuniu um apoio bastante relevante na sociedade brasileira, que se identifica com a direita. Entretanto, na disputa pela presidência do Senado Federal, houve, segundo foi noticiado, um acordo para que o senhor não fosse o candidato, que seria natural, a oposição ter um candidato ao Senado. E, enfim, foi eleito, então, o Davi Alcolumbre, com quase a totalidade dos votos dos senadores. O senhor vê alguma possibilidade da oposição finalmente assumir o protagonismo com uma próxima legislatura em que tudo indica haverá uma renovação significativa do Senado? Bom, Beraldo, nós tivemos um momento que foi após a eleição do presidente, a saída do presidente Bolsonaro, onde era importante que dessemos uma palavra de ordem e de aglutinação da oposição no início da legislatura passada, né? Dessa legislatura, desculpe, no 1º de janeiro, fevereiro de 2023. E naquele momento nós lançamos a nossa candidatura, acreditávamos inclusive que teríamos chance de êxito. O governo atuou como os governos atuam, tá? E nós não tivemos êxito, tivemos 32 ou 33 votos, e era necessário 41. Logo após a eleição, nós fomos praticamente alijados, né, da vida orgânica do Senado. Ficamos fora das comissões, das principais relatorias. E houve um entendimento que, pelo nosso tamanho, né, nós temos aí um núcleo duro de 22 a 25 senadores, isso oscila de acordo com a pauta, até 32, 34 senadores, que nós não tínhamos como competir com chance de ganhar. Poderíamos fazer uma sinalização, temos uma candidatura, temos o mesmo número de votos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, e temos a mesma situação em relação à ocupação de cargos importantes dentro do Senado da República, notadamente nas comissões temáticas, o que nos permite fazer ou colocar em prática pautas importantes para a oposição. Então, foi o entendimento que tivemos naquela oportunidade. É evidente que nós estamos fazendo todo um trabalho já há quase 3 anos, né, identificando quem são aqueles mais competitivos em cada estado da federação. Em 2022, o presidente Bolsonaro, quando sai candidato, mesmo com toda a força que tinha e detendo inclusive a caneta como presidente da República, ele só saiu com 10 estados da federação com palanques organizados no primeiro turno.
O Flávio já sai com 22 palanques, daremos chegar a 23 ou 24 até as convenções partidárias, o que é mais do que o dobro, né? Nós temos candidatos competitivos em praticamente todos os estados da federação. Nós acreditamos que vamos fazer uma bancada de direita e centro-direita, dos 54 em disputa, de pelo menos 34 a 36 senadores, que agregados aos 15 que não vão disputar e que fazem parte dessa base que nós já temos, perto de 50 senadores. É evidente que com esse número nós vamos disputar a presidência do Congresso Nacional, o Senado da República, e o Senado é o poder moderador, o poder que tem a obrigação constitucional de fazer o contraponto ao Supremo Tribunal Federal, de apurar eventuais crimes de responsabilidade, de se posicionar no estabelecimento de uma pauta que é importante para o Brasil, né, no sentido, inclusive, de reaproximar a população e a sociedade do poder legislativo. Hoje nós temos uma crise de credibilidade instalada, né, quando o poder, qualquer um dos poderes da República, né, tem esse nível de contestação que hoje existe, é um risco para a democracia. Então, quando eu falo de restabelecimento de patamares democráticos com uma nova composição do Senado da República, eu falo isso com muita propriedade de quem viveu ao longo dos últimos 3 anos e 4 meses uma situação completamente anômala no Brasil. Nós temos um tribunal que vive de jurisprudências de ocasião, né? Nós estamos com dificuldade de ter o que nós chamamos de normalidade democrática e, sobretudo, de previsibilidade e segurança jurídica. Isso precisa ser restabelecido e nós acreditamos que isso vai acontecer pela força do voto, quando a oposição fará a maioria do Senado da República. Os assuntos importantes da nossa política, os desafios para o Brasil em destaque nessa entrevista com o senador Rogério Marinho. Senador, muito obrigado.